Pessoal, ainda sobre o assunto conhecimento de Deus, eu quero de alguma forma dar continuidade ao vídeo anterior. Aí você pode se perguntar, Israel, eu entendi que eu preciso conhecer a Deus, mas por que eu preciso fazer isso neste exato momento? Não seria muito mais confortável eu ficar com a minha religião, eu ficar com a minha igreja, eu ficar com a opinião dos outros? Porque na realidade são pessoas tão boas, tão sinceras e eu confio tanto nelas. Cara, você está colocando a tua vida em risco. Você talvez esteja comprometendo, não necessariamente a sua vida, mas a qualidade da sua vida pela falta de conhecimento. Olha que responsabilidade, olha o quanto isso é sério. E muitas vezes a gente vai atribuir a Deus algo que em nenhum momento ele falou sobre isso. A gente percebe algumas pessoas falando sobre determinados assuntos e práticas, dizendo que é errado e que é pecado, a partir da interpretação da Bíblia e de Deus dela, ou a partir da interpretação de um grupo de pessoas ou de uma religião. E talvez isso não seja o que Deus de fato falou. Talvez você esteja se restringindo a algumas coisas, julgando, como dizem, jurando de pés juntos, que aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer é certo, e você morreria e daria a sua vida por isso. Mas quando você procura a Bíblia com sinceridade e honestidade, você percebe que o que você está fazendo ou deixando de fazer, a Bíblia não falou sobre isso, ou falou o contrário. Talvez você está deixando de fazer algo, mas a Bíblia não pediu para você deixar de fazer este algo. Ou talvez você está fazendo algo com plena certeza. Cara, eu estou fazendo isso porque eu ouvi fulano falar que isso é certo, que isso vai dar certo, que deu certo com ele, que deu certo com os outros e que vai dar certo comigo. Essa prática eu não abro mão. Mas essa prática Deus ele não pediu. Essa prática em nenhum momento você encontra na Bíblia. Essa prática não está de acordo com a palavra de Deus. Está vendo como que isso é importante? Eu estou falando algo que vai muito além de céu e inferno. Ah, mas se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo, eu vou para o céu ou vou para o inferno. Não. Talvez você vai para o céu, ou talvez não. Eu não sei, eu não tenho como saber. E quem sou eu para julgar ou te dizer algo a respeito disso? Mas eu estou falando sobre a qualidade da sua vida. A qualidade da vida da tua família. E como que você vai viver os próximos dias? Será que você prefere ficar preso a palavras de homens quando a palavra de Deus ela vai muito além das palavras dos homens? E de que talvez a palavra de Deus ela é completamente diferente da palavra dos homens? E não tem nada a ver com a palavra dos homens ou da religião? Pasmem. As maiores heresias nasceram através da religião, através do livro sagrado. Agora o erro está aonde? Está no livro de Deus? Está em Deus? Em momento algum. De forma alguma, mas está na forma como um grupo de pessoas interpreta a palavra de Deus, a Bíblia. Está na forma como muitas pessoas, sabendo aquilo que elas estão fazendo, mas utilizando para o mal, elas utilizam da palavra de Deus para enganar, para manipular, para aprisionar, para fiscalizar. Enquanto Deus, ele nos chama e nos convida para a vida, para a liberdade plena em Cristo Jesus. Consegue compreender? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Durante um período, a Bíblia, a palavra de Deus,
ela era negada à população comum. Não era um livro de fácil acesso, mas graças a Deus, essa realidade ela foi transformada. Ela foi alterada para melhor. Hoje em dia, as pessoas elas têm acesso à Bíblia através do livro físico, através do aplicativo no celular, no seu computador. Você entra na internet, existem uma série de comentários. Mas não basta ter apenas o livro. Não basta apenas você ter o aplicativo se você não sabe usar. Não basta apenas, na era da informação que nós vivemos, você ter a informação, mas não saber utilizar essa informação. Um exemplo, não basta você ter uma chave e não abrir a porta. Assim é com a palavra de Deus. Não basta você carregar uma Bíblia debaixo do braço. Não basta você, às vezes, pronunciar alguns versículos. Se você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe de fato e não conhece de fato a Bíblia, se você não abrir mão do seu conhecimento, não abrir mão daquilo que você julga como verdade, para conhecer de fato a verdade que liberta. Porque muitas pessoas por aí elas dizem que estão falando a verdade, estão pregando a verdade, mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que aquilo não é a verdade. Eu vejo que aquilo não tem absolutamente nada de Deus. E não é à toa que por diversas vezes, Deus, além de nos advertir a respeito da falta de conhecimento, Ele nos adverte que nos nossos dias existiriam pessoas que manipulariam a palavra de Deus, que são chamadas de falsos profetas, que levariam e que estão levando muitos a um caminho perverso e mau. Agora cabe a você utilizar da palavra de Deus e se libertar dessas coisas, se libertar da religiosidade, se libertar daquilo que você julga ser o certo, mas que não é o certo. Eu ouvi uma frase esses dias de um pastor que eu admiro muito, o nome dele é Zé Bruno. Depois entra no YouTube e procure algumas pregações que ele prega, algumas palavras dele. Ele dizendo o seguinte, a seguinte frase: a Bíblia estraga a nossa religião. A Bíblia estraga a nossa religiosidade. Será que você vai permitir isso? Será que você é capaz de abrir mão de alguns valores e de algumas coisas para de fato conhecer a Deus? Será que você vai abrir mão da vontade dos homens para viver a vontade de Deus? Se você fizer essa escolha, eu tenho certeza que a sua escolha é uma escolha acertada, é uma decisão acertada. Faça isso, permita isso, porque eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que a partir de então a sua vida será transformada. Que Deus lhes abençoe. Um forte abraço.